Olá, pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, mais uma vez, estamos aqui gravando o canal Decifra-te ou Devora-te, com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Então, ainda continuando na semana da Lua minguante, a Lua em Touro, Lua minguante em Touro, insistiu com Saturno em Peixes e Lua em conjunção com Urano em Touro. Então, lembrando, essa é uma semana da Lua minguante, da alunação de Touro, que começou no dia 8 de maio. Então, a semana da alunação, da Lua nova, começou no dia 8 de maio, depois veio a Lua crescente, a Lua cheia, agora nós estamos na semana da Lua minguante em Touro. Então, a Lua minguante é a Lua do desapegar, do deixar ir, do concluir. Ontem me fizeram uma pergunta se esse deixar ir é desistir. Não necessariamente, entende? Porque, de repente, esse desistir, é largar de mão totalmente de uma situação, de um assunto, de uma história. Daí a necessidade e a importância e o valor de fazer o próprio mapa, entende? Fazer o mapa da pessoa, fazer o mapa da empresa, ou de um assunto, quando está vendo um assunto coletivo, por exemplo, o mapa de um país, o mapa de vários países, para ver isso que a gente coloca aqui numa perspectiva de astrologia mundial. Porque aqui eu pego a posição dos planetas e faço uma leitura coletiva, é para o coletivo, é geral, entende? Não é pessoal, não é para a própria pessoa, não é para a própria empresa, entende? Então é uma leitura genérica, uma leitura geral, uma leitura coletiva. O certo é, pega as posições do momento que eu abro o mapa aqui para o lugar que eu abro, no caso que eu abro para o Brasil, horário de Brasília, não é? E vejo aí a posição dos planetas. Tem muitas coisas aqui que eu não estou vendo para justamente dar uma leitura assim mais geral, certo? Mas o certo é pega essas posições e coloca no mapa da pessoa para ver aonde está caindo, qual área do mapa está caindo, para entender melhor o que está acontecendo. Então, não é necessariamente desistir, Às vezes é uma mudança de rota, entende? E esse concluir também não é necessariamente uma finalização ruim, não é? Porque a lua minguante, muitas vezes, está concluindo um tratamento de saúde, por exemplo, está concluindo um tratamento relacionado a uma atividade que começou lá na Lua Nova e agora está concluindo. Entende? Então, esse concluir, essa lua minguante, não é necessariamente algo ruim, pode ser algo bom. Às vezes é concluir uma maneira de estar conduzindo tal coisa. Olha, dessa maneira não dá, vamos concluir isso aqui, para não deixar bagunçado e tal, e vamos começar uma nova plantação. Por exemplo, dia 6 agora começa uma nova lua nova em Gêmeos, que dá uma outra perspectiva, uma outra leitura, uma outra história que vai cair em cada lugar diferente no mapa de cada um. Entende? Porque cada um nasce num dia, numa hora, num país, num determinado momento. Se for mapas de pessoas gêmeas, por exemplo, irmãos gêmeos, a mesma coisa, vai ter uma leitura ali específica para cada pessoa, porque cada um é um espírito. Entende? Cada um é um espírito. É o espírito que individualiza cada ser e que pode colocar também a coletividade em uma única força, não é? Porque o coletivo são os vários uns. Então, se esses vários uns são saudáveis, o coletivo é saudável. Se esses vários uns não são saudáveis, o coletivo não é saudável. Entende?
Então, esse desistir não é necessariamente isso, né? Sobretudo quando está se tratando aí de assuntos do coração, assuntos emocionais, né? Assuntos de relacionamento. Então tem que ver com muita calma, né? Às vezes vai desistir de uma coisa ou de uma relação que ela pode até acontecer de uma maneira boa e as pessoas não estão sabendo conduzir, cada uma dessas partes não estão sabendo conduzir, porque se tem o gostar, já é o ponto mais importante para essa relação, né? As pessoas têm que se gostarem. Fulano gosta de Beltrana, Beltrana gosta de Fulano, entende? Herculano gosta de Ciclano, Ciclano gosta de Herculano. O gostar é o mais importante. Agora, porque ninguém é perfeito, está todo mundo aqui para desenvolver, para crescer espiritualmente, né? O norte desse crescimento, para cada um aqui, para mim, para cada uma dessas 8 bilhões de pessoas encarnadas nesse planeta e os mais de 13 bilhões que ficam querendo vir para cá a todo momento para desenvolver nessa escola hospital que é o planeta Terra, que é um lugar aqui de aprendizado e de tratamento do espírito, entende? Escola para aprender, hospital para tratar. Você, bom, você eu não sei quem é que está vendo, né? Mas eu acredito que a maioria das pessoas estão nessas condições. Eu acho que quem não está nessa condição assim, menos ruim, desses 8 bilhões de pessoas encarnadas, 0,5%, meio por cento, que vai dar 40 milhões de pessoas. 40 milhões de pessoas é um número muito grande, mas perto de 8 bilhões não é nada, né? Então, esses 40 milhões estão numa situação melhor. Eu me encontro nessa situação de aprendiz, de gente que está aqui para aprender e para se tratar, né? Eu estudo astrologia nessa vida há mais de 30 anos, em toda ela mais de 80 mil, e estou ainda na condição de aprender de tratamento, que eu tenho muita coisa para melhorar, né? Então, não é desistir. Então, quando as pessoas se gostam, já é um grande ponto para se relacionarem. E aí, de repente, nesse se conhecer, nesse se tratar, vai entender como é que se interage melhor, entende? Porque a pessoa tem uma dificuldade ali numa área, a outra tem uma dificuldade ali na outra, e se um apoia a outra, entende dessas dificuldades, uma vai colaborar com a outra, olha, colaboração. Sair desse sistema que o planeta está até hoje, mas que logo, logo vai estar entrando fortemente nessa escala de sair da competição para colaboração, já vai ajudar mais. Então, se os casais, as pessoas se ajudarem, se colaborarem, a possibilidade da relação ser melhor é possível, entende? Porque saiu da competição, saiu da disputa, saiu do orgulho, saiu da arrogância, saiu do ego no sentido de egoísmo, egocentrismo, entende? Do orgulho que atrapalha, para colaborar, vai para a humildade, vai para a compaixão e para a colaboração. Aí é mais possível, entendeu? Então, para você que fez essa pergunta, eu espero hoje ter esclarecido melhor essa história, porque alguma coisa pode ser desistir, mas quando é esses assuntos do coração, de relacionamento, tem que ver melhor no mapa, tá? No mapa pessoal. Aí tem que pegar os dados, marcar uma consulta. A minha leitura demora 3 horas, né? Então a gente vê com muita calma tudo isso aí. Tá bom? Para o dia de hoje é isso, a lua minguante em touro, fazendo uma conjunção com Urano em touro e fazendo um sextil com Saturno em peixes. Olha, isso aqui hoje já está falando de muita coisa. Então, quer dizer, a lua minguante em touro, o que está concluindo, ou o que está deixar ir, né? Largar com relação aos próprios valores emocionais, com relação aos assuntos da matéria, do dinheiro, da relação com o dinheiro. Touro é alimentar, como eu falei ontem, com assuntos dos alimentos, a agricultura, os assuntos da agricultura, né? O restaurante, restaurar. Então a pessoa vai no restaurante para comer, né? Está restaurando o corpo, entende?
o próprio touro tem muito a ver com o corpo também, porque os 3 primeiros signos ali tem muito a ver com essa identidade do corpo, do quadrante do mapa, entende? Então, ascendente, segunda casa, terceira casa, e começa depois a quarta casa, começa o outro ciclo. Então, tem muito a ver com o corpo. Essa lua, por exemplo, minguante em touro, ela faz eixo com escorpião. Escorpião tem a ver com sexo, com os assuntos da morte, da sexualidade. Então, assim, o que está precisando minguar, largar, deixar ir, concluir com relação aos assuntos do sexo, por exemplo? Sabe? A pessoa vivencia bem os assuntos do sexo, da sexualidade, vivencia com qualidade, entende? Porque touro, o lado saudável, é a qualidade dos valores. O lado não saudável é os valores sem qualidade. Um sexo, por exemplo, sem qualidade. Uma pessoa promíscua, por exemplo. Né? Não está falando aqui que as pessoas não podem ter várias relações. Não é isso, mas qual é a qualidade nessa história? Entende? Porque tem a liberdade, tem a libertinagem. Então, qual que é a qualidade? Tem qualidade, né? Igual a história com a comida. Tem qualidade, entende? A relação com o sexo tem qualidade, quando está aí se relacionando com as pessoas, tem qualidade física, tem qualidade emocional, tem qualidade espiritual, percebe? Tem qualidade de saúde, ou está aí pegando doença, esparramando doença para todo lado, entende? Ou está aí abusando de alguma condição da outra parte, não é? Um cafetão, uma cafetina, por exemplo, está abusando da condição de necessidade material daquela pessoa explorada, entende? E criando aí um grande problema para as vidas futuras, principalmente essa pessoa que explora dessa condição, porque se essa pessoa conseguiu criar uma situação para explorar, isso é sinal que ela consegue elaborar um plano. Então ela pode elaborar um plano para ajudar as pessoas sem explorar as pessoas, né? Então, quando a gente está ajudando, por exemplo, hoje, na vida de hoje, né, o médico ele recebe pela consulta, o astrólogo recebe pela consulta, o psicólogo, a psicóloga recebe pela consulta, né, o pedreiro recebe pela consulta, o arquiteto, o engenheiro recebe pelo trabalho. Está tudo certo, que é a condição do planeta ainda. O dinheiro, quando usado como uma ferramenta de trabalho, ó a lua aqui em touro, ó, dinheiro é touro, uma ferramenta de trabalho tá tudo certo, você está usando legal essa ferramenta, entende? Mas quando se quer explorar só o dinheiro pelo dinheiro, aí não é saudável, aí está usando essa ferramenta de uma forma não saudável. Nessa relação de eixo com escorpião, está falando dos assuntos do sexo, dos assuntos da morte, entende? Entender a morte, por exemplo, a morte de uma situação, a morte de alguém, a morte de uma história. Então, se está sofrendo por conta disso, olha, concluir isso aí, porque não tem que ficar no sofrimento, desapegar disso, porque às vezes fica ali na morte, ali, já passou essa morte muito tempo, e a pessoa está apegada ali no sofrimento. Então, morrer esse assunto, aí sim desistir para desapegar. Inclusive, essa conjunção com Urano em touro está falando assim, que mudanças nesse desapego, nesse deixar ir, nesse concluir, a pessoa está aproveitando esse momento para desenvolver no seu emocional, porque o Urano é mudanças, e mudanças repentinas. Às vezes vai mudar a maneira que está sentindo tal coisa emocionalmente falando. Resolveu desapegar ali e depois está entendendo, olha, na verdade o sentimento é esse, eu tenho que mudar, é isso. E aí muda. Então, aproveitar essa conjunção com o Urano para fazer também mudanças emocionais, no deixar ir, no largar e no concluir com relação a isso. Mudar a maneira de ganhar dinheiro, buscar um outro caminho para ganhar dinheiro. Entende? O Urano rege Aquário. Aquário é consciência, como eu falo aqui, ó, razão e emoção em uníssono em relação a algum tema, algum assunto, sendo manifestado em uníssono, acontecendo em uníssono
sendo manifestado pelo ser da pessoa. Entende? Então, assim, mudar. O Urano tem muito a ver com os equipamentos de informática, com alta tecnologia, com alta consciência. Entende? Então, quer dizer, pegar essa conjunção, a conjunção é uma força muito grande quando tem conjunção. Então, aproveitar para promover mudança, até na maneira de ganhar dinheiro, por exemplo, através da informática, por exemplo. Entende? Então, buscar esses caminhos, buscar novos caminhos, promover mudanças para ganhar dinheiro, promover mudanças na alimentação, promover mudanças emocionais. Olha lá, fazendo sextil com Saturno em peixes. Esse sextil com Saturno está falando assim, desenvolver um amadurecimento emocional. Então, se a pessoa está muito infantil, muito infantilizada, muito adolescente nos seus valores emocionais, olha, aproveitar o momento para perceber isso e desenvolver um amadurecimento emocional, material, porque a Lua em Touro, e espiritual, Saturno em Peixes. Então, desenvolver um amadurecimento espiritual. Desenvolver esses assuntos também com os valores da espiritualidade. Não ganhar o dinheiro só pelo dinheiro, mas ganhar o dinheiro para promover valores outros muito mais saudáveis do que só o dinheiro, o valor da matéria que o dinheiro proporciona. Entende? O valor espiritual também dessa relação com o dinheiro. Percebe? Usar isso com valores respeitosos e valores espirituais também. Então, Saturno ali desenvolve fé de uma maneira saudável, desenvolve compaixão, desenvolve humildade, desenvolve uma estrutura dos valores da espiritualidade. Entende? E Saturno passando, quando Saturno está passando em tal lugar, no caso está passando em Peixes, está pedindo, a história dele é muito séria, é só nota 10, olha, desenvolver esse assunto também. Não deixar isso de lado. Entende? Ontem Mercúrio, por exemplo, começou o seu movimento em Gêmeos. Então Mercúrio é o mental, a comunicação. Olha, buscar as comunicações, as falas, as leituras com relação a esses assuntos. Sol está em Gêmeos, Júpiter está em Gêmeos, Vênus está em Gêmeos, Roda da Fortuna em Gêmeos. Muita coisa nesses assuntos de Gêmeos que pede buscar comunicar, falar, ler, escrever, escutar sobre esses vários assuntos que estão podendo desenvolver, que vai ajudar no conhecimento para desenvolver essas mudanças, mas não ficar só na curiosidade. Vejamos o lado não saudável quando fica só na curiosidade. Vai ali, dá uma olhadinha e pronto. Não. Buscar os estudos verdadeiros. Faz a conexão com o Sagitário, a curiosidade desperta para algum tema e aí estuda aqueles temas. Se a pessoa gostar, principalmente a pessoa gostando, tem que estar gostando. Entende? Então hoje, essa semana do desapegar, ainda com a Lua em Touro, é desapegar dos valores não saudáveis. Deixar ir os valores não saudáveis. Concluir coisas, né? De repente começou um tratamento lá na Lua Nova e está concluindo agora, olha, super bacana, super legal, super ótimo. Aqui a leitura é feita de uma maneira geral, entende? Então, o certo é fazer o mapa para colocar e ver o mapa de cada um, para ver onde isso acontece no mapa de cada um. Aí você procura o astrólogo, entra aqui em contato comigo, qualquer lugar que tiver, a gente pode fazer pela internet, ou pessoalmente, se estiver no lugar, na região que eu moro, ou procurar um astrólogo da sua preferência, da sua confiança, e agendar uma consulta com essa astróloga, com esse astrólogo. Beleza? Então, já falei demais, eu quis dar essa explicação aqui melhor. Este é o canal Decifra-te ou Devora-te, eu sou o Sorrail. Se você gostou, por favor, compartilhe esse canal, dá o seu like aí, o seu positivo, o seu joinha, né? Faça a sua inscrição, ajuda a gente aí no boca a boca para aumentar o número de inscritos e de compartilhamentos aqui, para ser mais útil para mais pessoas, que eu espero que esteja sendo útil, né? Antes de mais nada, para as pessoas que assistem aqui o meu canal.
essas orientações de acordo com as relações entre os planetas. Então não é uma orientação pessoal, sabe? É uma leitura que eu faço dessas relações entre os planetas que serve para mim e que serve para todas as pessoas que assistem aqui ao canal. Essas orientações servem para mim. Eu também estou aprendendo, tá certo? Eu não sou mestre nem professor. Eu sou um aprendiz. Beleza? Muito agradecido pela atenção. Até a próxima. Valeu. Fique em paz. Até mais.